E nós estamos começando mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Nossos assuntos aqui de sábado, sempre muito importantes, né, em saúde geral. Hoje nós vamos falar sobre ciência. Hoje temos um convidado especial, que é o Dr. Tiago Reck, que é professor e foi coordenador do programa de mestrado e doutorado aqui da Unijuí, aqui da universidade. E hoje nós vamos falar muito sobre ciências, né, e o desenvolvimento de projetos científicos dentro da universidade, aqui na região, a importância destes projetos e da formação de cientistas, de professores e de profissionais dentro da Unijuí. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer te receber aqui. A gente já vinha conversando há algum tempo para a tua vinda no programa para falar. O professor Tiago, ele já orientou dezenas, centenas de pessoas aí no programa de mestrado e doutorado, né, professor? Então, bom dia aos ouvintes aqui da rádio. Então, não chegam a centenas, acredito, como orientação direta, mas enquanto grupo de pesquisa, sim, né? Então, a gente tem a satisfação de trabalhar na universidade com um grupo, conjunto de professores, e isso acaba capilarizando, acaba disseminando essa veia científica, né? Então, eu, nesse sentido, vou concordar com as centenas, né? E é uma satisfação a gente estar tendo a oportunidade de falar aqui para um público, então, para além dos muros da universidade, sobre ciência, sobre o papel disso na formação, né? Eu sempre converso com os estudantes que, quando eles optaram pela universidade, eles conquistaram, então, essa oportunidade de estudar um curso em nível superior, seja qualquer área do conhecimento, significa que ele optou por se guiar por métodos científicos para tomadas de decisão. Então, aqui, é claro, a gente está falando, voltando mais para a área da saúde, né? O que significa dizer que seja nutricionista, fisioterapeuta, médico, qualquer profissional da área da saúde, deveria, então, estar atento a seguir protocolos validados, estudados, checados, verificados, refutados, né, vendo se sobreviveu a refutar o protocolo, para escolher a sua prática. Então, quando é inerente da formação acadêmica, ou seja, profissional, a ciência. E às vezes se esquece isso. Se esquece que aquele conhecimento que está no livro de anatomia, de fisiologia e todas as outras áreas do conhecimento, veio através de muita pesquisa. Se esquece que o conhecimento científico é natural do ambiente de formação. E o que a gente faz é manter essa roda girando da pesquisa no interior do Estado, né? Então, eu entendo que o aluno que tem a oportunidade de fazer a pesquisa na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, ele acaba tendo contato com o que vai chegar aos livros daqui a 2, 3, 4, 5 anos, talvez. Ou seja, ele está na frente. Então, fazer parte do ambiente de pesquisa, de um grupo de pesquisa, participar de uma discussão, elaborar um projeto de mestrado, doutorado, significa estar pensando no que ainda vai chegar nos nossos livros. O que está no nosso livro, alguém já pesquisou para chegar ali. E agora é a tua vez de ser pesquisador e batalhar para gerar um novo conhecimento e chegar no nosso livro didático. Então, uma satisfação quando a gente recebe uma citação, né? Então, o ambiente científico tem muito disso. A citação, o que significa isso? Que alguém no mundo está usando aquilo que tu escreveu, aquele resultado do teu laboratório, da tua pesquisa de campo ou da tua interpretação teórica sobre algo, está sendo usado em algum lugar. Isso é muito satisfatório, né? Muito satisfação. E nesse caminho, assim, eu mostro para os alunos, né, um mapa mundi, né, de locais. Hoje a tecnologia nos permite isso, aonde são citados. Então, quando você abre um mapa mundi, vê que tu tem milhares, né, de citações, e centenas na Europa, centenas na Ásia, centenas na América do Norte, na América do Sul e, óbvio, Brasil, né, eles começam a perceber, nossa, tem tanta gente mesmo com acesso. Sim, quando tu publica um trabalho, milhões de pessoas têm acesso.
milhares talvez leiam o conteúdo, centenas vão citando, e aí você contribui para uma rede de cooperação, de formação. Então ele começa a se dar conta, nossa, eu quero fazer parte disso, eu quero poder contribuir para a formação científica para gente que eu não conheço, receber daqui a pouco um e-mail, né, uma mensagem nas redes sociais, né, de gente do outro lado do mundo perguntando, como é que tu fez mesmo essa pesquisa? Me dá mais detalhe que não está por completo lá na tese, no artigo. Isso é muito gratificante, saber que a gente consegue influenciar e formar gente que a gente, inclusive, não conhece. Isso é muito bacana, professor Tiago, e isso é essencial. Muito do nosso público aqui na rádio é universitário, ou é pré-universitário, ou é ligado à universidade. A gente já recebe bastante mensagem de quem nos escuta. Eu acho que é essencial essa conversa, e um exemplo que eu gosto de dar é o meu exemplo. Eu tive contato com pesquisa dentro da universidade de uma forma muito moderada. Poderia ter sido muito mais incentivado. Acontecia muito mais de quem buscava do que da oferta que a universidade tinha para a gente. Então a universidade oferecia lá nas pós-graduações, né? Mas dentro da graduação, esse era um acesso que não era um acesso facilitado. E eu costumo pautar aqui no programa que um diferencial que nós temos lá na Oncoclínicas, aqui no Instituto de Oncologia de Juí, é de termos criado um serviço de assistência a partir da pesquisa clínica. E eu passo a ter contato como pesquisador, com pesquisa profissional, pesquisa clínica dentro do mundo real, depois de graduado, né? Já depois de pós-graduado, eu passo a ter contato e viro pesquisador profissional. Só que isso modificou de forma catastrófica a minha vida. Eu tenho um outro tipo de visão, percepção e condução profissional depois que a pesquisa entra na minha vida. A minha qualidade técnica e a qualidade técnica que nós seguimos lá no Instituto, que quem conhece percebe essa qualidade técnica, ela vem porque a base de tudo são cientistas. Então, a farmacêutica que está lá é cientista, a biomédica que está lá é cientista, a secretária que está marcando os exames trabalha com pesquisa clínica. Então, tudo isso modificou esses profissionais. E que importante para quem pensa em ser profissional e ir para um curso de graduação, já ir programado assim. Na universidade, aqui na Unijuí, tem programas de inserção à ciência, e não é só a gente falar em mestrado e doutorado, é na graduação o aluno ter contato e transformar-se em cientista antes de ser profissional, durante a sua graduação, que isso será um diferencial brutal na sua vida, na sua condição como profissional. E essa experiência eu escuto. Quando eu falei em centenas de orientandos, aí, é isso mesmo, não é aquele que teve contato contigo também, ali que você não era o orientador direto. Porque o que eu escuto, né, dos bolsistas de outros professores o professor Tiago me orientou assim, o professor Tiago me orientou dessa forma. E que importância, né, professor Tiago? Eu não sei se chama de doutor Tiago, de professor Tiago. Professor, excelente. Tiago está excelente. Porque falando no seu currículo, eu antes nos bastidores falei, eu não vou falar o currículo do professor Tiago, porque eu vou ficar aqui o programa inteiro falando. Mas queria que você se apresentasse assim, para o pessoal te conhecer mais, né? E a tua trajetória aí como professor e pesquisador. Certo. Então, eu sou natural de Porto Alegre e eu vim para a Unijuí, fiz o concurso aqui no final de 2010, né? Comecei a atuar como professor, então, da área de fisiologia, primeiro, depois fiz um outro concurso aqui para atuar, então, como a professora de anatomia, né? Então, sou professor desde 2011 aqui na universidade e tive a satisfação de participar desde o início, então, da criação do curso de mestrado em Atenção Integral à Saúde, e que hoje tenho doutorado também, né? Faz 2 anos, então, tenho doutorado. E desde lá eu pude, então, junto com os professores que me receberam aqui e os que vieram depois, então me recebeu aqui a professora Mirna Ludwig, que criou o grupo de pesquisa em fisiologia, o qual faço parte hoje, e ela disse assim, olha, Tiago, então
você pode lidera o grupo a partir de agora, aí quando virou ali 2013, mais ou menos, e desde lá eu lidero esse grupo junto com um conjunto de professores. Hoje são 8 professores fazendo parte do grupo, e por isso eu digo que as centenas são de um grupo que faz parte desse ambiente, né? E eu sou graduado em Educação Física, e desde o primeiro semestre eu fui para laboratório de pesquisa básica em fisiologia. E o que acontece? Fui monitor de anatomia, o que fez essa carreira dupla, anatomia e fisiologia, que eu entendo ser importante. Fiz o mestrado, então, na antiga FFF-CMPA, hoje a Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, e retornei ao doutorado na URGS, em Ciências do Movimento Humano, mas sempre trabalhando com fisiologia, com aspectos relacionados aos radicais livres, então os oxidantes, e o doutorado, então, finalizando estudando como nossas células respondem a situações de estresse, né? Então, acabo estudando isso, sempre envolvendo exercício e questões ambientais também, e trago isso aqui para os meus estudantes, né? E acabo que, então, eu tenho hoje uma centralidade, são dois projetos, eu diria, que são as centralidades hoje da minha atuação na pesquisa, e por consequência boa parte do grupo abraça a causa, vamos dizer assim. Uma é o fato de que nós estamos investigando como as nossas células de diferentes espécies, na verdade, desde organismos mais simples até a espécie humana, respondem a questões de desafios ambientais, e aí estamos estudando especificamente o glifosato, que é um agroquímico usado amplamente nas lavouras. Estamos estudando. A gente entende que tem as resoluções, as normativas da Anvisa e do OMS, enfim, Organização Mundial de Saúde, diversos órgãos regulatórios investigando isso, e algo que se sabe sobre eventos tóxicos com doses elevadas e as doses recomendadas como aceitáveis, vamos chamar assim, que não se conhece efeito adverso. Então, nós estamos investigando isso. Penso que é bastante importante a população conhecer possíveis efeitos. Estamos basicamente investigando se é possível que essas questões ambientais acelerem o desenvolvimento de doenças que não se imagina. Por exemplo, obesidade e diabetes. Né? É o que a gente está investigando. Será que isso acontece? Porque as pessoas são muito preocupadas quando a gente fala em agrotóxico, em agente agrícola, em câncer. Né? As pessoas sempre nos perguntam, uma das perguntas mais comuns no consultório, doutor, a relação com o câncer. E eu me preocupo muito, eu acho essencial estar se desenvolvendo pesquisa e investigando a questão da exposição de doses baixas a longo prazo na população em geral. Eu acho que essa frase é uma preocupação que todo o médico, todo o condutor em saúde aí tem que ter. É nesse caminho. Nós estamos investigando desde exposições agudas elevadas, porque, infelizmente, muitos ainda dos agricultores não se protegem, né? Não usam os equipamentos de proteção individual adequadamente, e acabam se expondo a doses elevadas agudamente, acabam se intoxicando agudamente. Mas a gente estuda efeitos crônicos de doses mínimas, doses que hoje as agências reguladoras dizem assim, não há efeitos conhecidos. Então, nós estamos investigando se há algum efeito que a gente não conhece hoje, e, como eu disse, vamos trazer aos livros, vamos trazer à comunidade um alerta se houver. Hoje nós não temos ainda resultados, estamos investigando e estamos pesquisando. Desde organismos simples que vivem no solo, como as minhocas, que vivem no solo, até células isoladas. Então, hoje temos cultura de célula no laboratório, né, um experimento in vitro que se chama bastante avançado. Modelos animais, então animais de laboratório, ratos de laboratório, e avaliando então agricultores, avaliando a comunidade. Então, um projeto que a gente chama então translacional, porque vai então do organismo mais simples ao mais complexo,
multidisciplinar, interdisciplinar, porque envolve muitas áreas do conhecimento nesse grupo, e multicêntrico. São várias universidades que são, vamos dizer, parceiras do nosso projeto, inclusive do exterior, né? Então, recentemente, nesse momento, tem uma aluna de pós-doutorado e uma de doutorado nossa aqui, da nossa universidade, que estão nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh, fazendo experimentos lá, orientados por nós aqui. Então, vê que isso leva uma dimensão grande, né? Então, são projetos financiados pelo CNPq, né? Que é um órgão nacional que financia, e que nós temos a satisfação de ter essa chance, né? E aí, conectando com a abordagem anterior, né? Muito importante que a gente tem bolsistas desde o ensino médio, alunos de primeiro ano do ensino médio, participando na universidade, conhecendo esse ambiente científico, alunos da graduação de diferentes cursos de graduação e mestrado e doutorado, e pós-doutorado, como eu mencionei, investigando a mesma temática, cada um com a sua atividade, cada um com a sua demanda, né, com o seu nível de formação, obviamente, e isso se espalhando e criando um ambiente, né, como o melhor nome diz assim, comunitário, de compartilhar conhecimento e gerar informação nova, um debate muito sério. Então, nós não estamos aqui para defender ou condenar os agrotóxicos, nós estamos para investigar, nós estamos para trazer informação nova. E para trazer informação precisa se estudar, né? E precisa fazer pesquisa de ponta e ter acesso a laboratório muito bem estruturado. E para as pessoas saberem, nós trazemos no programa, eu costumo falar no programa, que Ijuí não deve nada em termos de saúde, de ensino, para nenhum grande centro. Aqui se faz coisas em tecnologia de ponta, né? Desenvolvemos assuntos aqui em tecnologia de ponta na medicina, nas outras ciências também e na universidade. Sempre nós costumamos trazer aqui sobre o profissionalismo dentro da Unijuí. O CEP da Unijuí, que é o Conselho de Ética em Pesquisa da Unijuí, é um dos mais profissionais do Brasil, é renomado no Brasil por isso, tem uma agilidade no trabalho, e nós que trabalhamos com pesquisa e conversamos com pesquisadores profissionais no restante do país, eles sempre... ontem eu falava com um aluno de mestrado que está fazendo um projeto em oncologia, e ele dizendo que ele está parado há 6 meses com o programa de mestrado dele, porque o CEP da universidade está há 6 meses para avaliar o projeto dele, não avaliou ainda. E aqui na Unijuí é rápido, é bem feito, é feito profissionalizado. E os laboratórios onde o professor Tiago nos fala agora, que estão sendo estudadas, moléculas de glifosato, por exemplo, que é uma molécula complexa, que foram uma patente forte, que foram... anos e anos de estudo para se chegar numa molécula dessas, e para se estudar efeitos, ação desta molécula em células vivas, é necessário tecnologia. Me fala um pouco, que é famoso no meio científico, o Laboratório de Fisiologia e Biologia Molecular, que acho que é a tua menina dos olhos ali, né? Isso. Então, como eu disse, eu acabei fazendo minha trajetória sempre no laboratório, desde laboratório, desde equipamentos muito, muito simples, né? Laboratório, então, com basicamente um equipamento e uma pia, até laboratório que depois, high-tech, com multitecnologia, biologia molecular, cultura de células. Agora, fui para os Estados Unidos, conheci laboratórios em Harvard, conheci então em Pittsburgh, laboratórios extremamente equipados e também laboratórios mais simples, né? E aqui a gente tem condições, equipamentos, né, suficientes para trabalhar em alto nível, né, de biologia molecular. O que significa isso? Estudar alvos terapêuticos, estudar marcadores de saúde que possam ser identificados numa amostra de sangue, numa amostra de um tecido, numa biópsia, né? E a gente acaba estudando isso. E a gente estuda vias, né? Quais são... Para algo acontecer numa célula, tem uma série de sinalizações importantes a comunidade compreender.
Então, quando a gente diz assim, você precisa baixar sua glicose, né, diminuir o açúcar no sangue, significa que o nosso músculo, por exemplo, tem uma cascata de reações que precisam ocorrer para ajudar a baixar a nossa glicose. E cada uma dessas etapas são marcadas com alta tecnologia, com reagentes que são expensivos, são caros, né? E que a gente acaba investindo e conseguindo recursos para investigar. Então, com isso, a gente começa a desvendar, né, essas etapas que estão acontecendo no nosso organismo. E é o que a gente chama, então, de eventos subclínicos, eventos silenciosos. Então, quando o sujeito encontra uma alteração no exame de sangue, muita coisa antes já aconteceu. O que a gente estuda é essa coisa antes. O que a gente estuda são esses eventos silenciosos que estão funcionando como marcadores. Olha, atenção, Tiago, você, com essas marcações aqui, daqui a algum tempo você vai se tornar diabético. Você vai se tornar resistente à ação do hormônio insulina, por exemplo. Isso é o que a gente estuda no nosso laboratório, né? E que nesse braço a gente conecta. Então, como a gente estuda, vamos dizer, o que acontece dentro do organismo, a gente consegue abrir o laboratório para diferentes temáticas. Uhum. Então, a gente tem um grupo que está estudando, por exemplo, infecção generalizada. Ok, a gente estuda o que acontece no organismo. Tem outro grupo que estuda agrotóxicos, tem outro grupo que estuda intervenções nutricionais, o grupo que estuda exercício, o grupo que estuda terapia térmica de calor. Então, independente de se é uma intervenção, ou se é uma exposição, ou se é um medicamento, nós estudamos os mecanismos celulares que nosso organismo tem, e os organismos mais simples também, têm de responder. Por isso, agrega tanta gente de áreas diferentes, porque estuda mecanismos comuns, né? Então, quando eu falava que tem dois braços hoje, um é esse do agrotóxico e o outro é do exercício físico e atividade física. A gente tem a satisfação de fazer parte hoje do que se chama um INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Atividade Física e Saúde. O que significa isso? Isso recém foi aprovado, da primeira vez que eu estou falando, talvez, ao grande público, e que vai agora conduzir um conjunto de atividades em laboratório e fora de laboratório voltadas à investigação de efeitos do exercício na saúde, como prevenção ou tratamento de algumas doenças. Então, são esses dois braços, e o que é comum nisso tudo? Que nós estudamos o que acontece na célula para dentro. Por isso, respostas celulares ao estresse. Como nós respondemos? O normal é diante de um pesticida, de um agroquímico, diante de alguma situação adversa, nós respondermos de uma certa cascata. Se essa cascata de reações não acontece, algo está errado. Isso significa que você pode se tornar um hipertenso, um diabético ou câncer. Então, a gente estuda esses mecanismos comuns das nossas células. E isso é extremamente importante, é isso que nos guia depois nas nossas condutas no consultório no futuro, né? E a extrema importância do graduando ter contato com isso também, né? E poder entender fisiologia. Eu sempre falo que ao lado do meu leito, meus poetas dormem, né? O Dante Alighieri, né? E o Guyton. Guyton é um livro, um compêndio de fisiologia que nós temos, que a fisiologia é a base de tudo, né? E a gente falar em fisiologia e compreender fisiologia, você vai ser um bom clínico ou vai ser um bom profissional em saúde, né? É essencial você saber o por causa de quê, né? E em compreender o funcionamento normal. E muito no laboratório e na pesquisa, e dentro destas metodologias, você também acaba descobrindo vias de funcionamento normal, que é o correto, né? Exato, assim, não tem como compreender se determinado, como a gente está falando, algum agrotóxico tem efeito, se tu não compreende a fisiologia normal. Então, é o primeiro passo, o estudante, né, compreender como as coisas funcionam. Eu começo as disciplinas dizendo assim, eu sou professor de anatomia e fisiologia, então eu digo, anatomia é você abrir o capô do carro e conhecer o nome das peças. Então agora você está conhecendo as peças do corpo humano.
E a fisiologia é como elas funcionam e por que elas funcionam desse modo. Se você entendeu as peças e entendeu como elas funcionam, agora você vai para a fisiopatologia, para começar a entender o que deu errado que eu me tornei diabético, o que deu errado que eu ganhei peso, o que deu errado que a minha pressão elevou. Quando quebra a homeostase do organismo, quebra esse funcionamento normal do organismo, algo deu errado. E para evitar que dê errado é que nós temos as respostas celulares ao estresse. Porque é normal nós termos desafios constantes ao organismo. E é normal nós reagirmos bem. E equilibrar novamente. Então eu faço exercício, eu estresso o organismo e que bom. Isso gera boas adaptações que me protegem de eventos adversos. Esse é o natural das coisas. Mas por que eu não estou me defendendo agora desse poluente? Por que eu não estou me defendendo bem agora desse alimento? Algo está acontecendo. Então é isso que a gente acaba estudando, né? E nesse ambiente todo, a gente consegue ter uma formação que vai desde redação científica, uma base que precisa puxar sempre, né, de epistemologia, ou seja, alguns conceitos básicos de filosofia da ciência para entender o que a gente faz. Então, entender o que é uma hipótese, entender que a gente deve testar. E a gente viu na pandemia, por exemplo, uma discussão que fugiu do ambiente acadêmico e me lembra sempre do papel de aceitar vir aqui, aceitar sempre falar de ciência, que é a gente precisa entender bem o que é esse ambiente científico para levar para a comunidade. Por exemplo, é normal que se tenha ideias e se ponha em teste. Então, não tem nada de errado em propor, por exemplo, a investigação da cloroquina. Ter uma ideia não tem nada de errado. O errado é chegar às conclusões, as evidências mostrarem que não tem resultado e insistir no erro. Então, esse debate na pandemia foi muito sério na comunidade. Insistir no erro baseando a tua tese em estudos com metodologia equivocada. Publicar um estudo, dá para se publicar estudo com conclusões. Agora, muito importante nessa formação, além da escrita científica, da metodologia científica, é saber interpretar, saber ler um estudo e compreender. Não é? O bom cientista é o que pega um paper, que vai pegar um papel lá, que foi publicado às vezes por um jornal científico respeitado, mas que você tem capacidade de compreensão, entendimento e julgamento diante dos teus conhecimentos que aquela metodologia não está boa, que aquele estudo não está legal. Né? A ciência, assim como uma atividade humana, a ciência é uma retórica. Ela não é perfeita. Ela não é perfeita. A ciência ela não é perfeita, mas a diferença da ciência de alguns outros ambientes fundamentalistas, vamos chamar assim, é o fato de reconhecer os erros. Então, quando não reconhece o erro, fugiu do ambiente científico. O próprio Einstein publicou lá no século passado teorias que ele mesmo voltou atrás e disse, olha, eu errei. Eu publiquei um novo trabalho para dizer, isso aqui está errado. E a ciência se move assim. Quantos medicamentos entram e saem do mercado porque a ciência reconhece, olha, isso daqui deve sair, isso aqui tem que ser substituído, isso aqui tem um processo melhor hoje. Então, é normal no ambiente científico a descoberta e as novas descobertas dizerem, não é mais assim, não se faz mais assim. Então, se a gente precisa entender muito bem isso dentro do ambiente da universidade para levar para a comunidade e entenderem que, na verdade, é normal os processos. E o que se esperava, né, é conclusões muito rápidas no processo da pandemia, por exemplo. E isso levou, claro, pela emergência do momento, a um debate que fugiu do ambiente acadêmico. Fugiu muito e brigando, então, por questões fora das decisões técnicas, das decisões pautadas agora em realmente um ambiente científico, né? Então, por isso eu sempre aceito esses convites de falar um pouco de como funciona a ciência, porque
é sim um processo difícil, é um processo que exige tempo, exige estudo e não é 100% cercado de certezas. Você publica um resultado e está sujeito a críticas, e isso, depois de publicado, vai durar anos sobre muitos olhares do mundo inteiro. Eu comecei o bloco falando aqui das citações. Significa que o mundo está analisando. E essas citações podem vir, inclusive, no sentido de indicar, olha, esse estudo deveria ser melhor neste item. Ele não está completo. Precisamos continuar esse estudo fazendo desse modo, para ter convicções de que é isso mesmo. Esse é um processo natural do ambiente científico, né? E que, se a comunidade entender melhor esse processo, vai entender melhor por que um dia vem um nutricionista na TV e diga, coma esse alimento. No outro dia pode ter um outro que diga, esse alimento agora oferece risco cardiovascular. É o ovo, né? O ovo, exatamente isso que eu estou pensando. Antes não podia, depois pode, aí pode de um jeito, pode de outro. Tem um pesquisador que vai dizer, olha, é necessário a ingestão de ovos diariamente para a memória. O outro vai se preocupar com a cardiovascular, vai dizer, olha, cuidado, não é bem assim. E esse conjunto dos olhos dos diversos cientistas sobre esses trabalhos vão chegar às diretrizes e vão dizer, olha, agora é assim. A gente sempre fala em oncologia das nossas diretrizes e que todo ano nós passamos por revisões, e eu sempre coloco como um marco a ASCO, que é o Congresso Americano, que a gente estuda durante o ano, chega na ASCO, a gente tem que parar e estudar tudo de novo, porque as coisas mudam às vezes completamente. Muito bem, você está acompanhando aqui o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, este é um programa aqui da Mundial FM, do Instituto de Oncologia de Juí e da Oncosite Pesquisas Clínicas. Estou recebendo aqui o professor Dr. Tiago Reck, da Unijuí, e nós estamos falando muito sobre ciência aqui, sobre metodologia científica, sobre programas de mestrado, doutorado, laboratório de fisiologia, laboratório de ciências aplicadas, sobre estudos científicos em andamento, e está sendo uma conversa muito interessante. A gente vai para um intervalo rápido e no próximo bloco nós continuamos com essa conversa. Eu vou pedir para o professor Tiago falar da sua visita a Massachusetts, ao MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, o famosíssimo aí, né? Muito bem, daqui a pouquinho então, continue conosco. Muito bem, estamos de volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Tiago Reck, aqui da Unijuí, e que dirige projetos de pesquisa muito importantes dentro da universidade, que tem importância regional e mundial, com publicações em nível nacional. Estamos falando sobre ciência básica, sobre acesso às ciências, sobre formação em ciência, sobre mestrado, doutorado, sobre laboratórios, sobre tecnologias. Está sendo um programa muito vasto, muito bom, uma conversa muito extensa. Já falei para o professor Tiago que a gente tem que pegar um pedacinho aqui desse programa e transformar num outro programa, numa outra oportunidade, né? Infelizmente a gente não tem o dia todo, do Bonamigo não me deixa falar aqui o dia todo. Mas para você que começou a ouvir o programa agora e achou o tema importante, perdeu a primeira parte, ou para você que pegou o programa já andando na rádio, esse programa já está no ar no canal do YouTube aqui da Mundial FM. A partir de segunda-feira, ele estará editado no canal do YouTube e do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Isso aí, Instituto de Oncologia de Juí. Vai lá no YouTube e você vai ter uma sequência de programas com temas relevantes em saúde, com informação confiável e um programa dinâmico e altamente informativo. Continuando aqui com a nossa conversa, professor, a gente falou sobre sua visita, não foi exatamente ao MIT, mas você teve lá em Massachusetts uma visita técnica científica, né? Isso, então, nesse andamento, né, dos projetos que a gente tem financiado, a gente tem uma parceria então, com a Universidade de Pittsburgh, a professora Júlia dos Santos, que trabalha lá, e nesse hall de etapas, eu organizei uma ida aos Estados Unidos para participar de um evento, então apresentar alguns trabalhos no Congresso Americano de Fisiologia, então, que aconteceu então em Baltimore,
Então, passei 5 dias lá apresentando trabalho, participando da conferência. Depois, fui para a Universidade de Pittsburgh, onde... Baltimore eu tenho uma ligação afetiva, fiz parte da minha formação lá na Johns Hopkins University. Eu fui em 1999, na virada do milênio, eu era interno do Johns Hopkins Hospital, então eu tenho assim, uma ligação afetiva com Baltimore assim, muito grande. Então, foram poucos dias em Baltimore. Depois eu fui então para Pittsburgh, para a Universidade de Pittsburgh, com onde então tem aula de anatomia em Pittsburgh, e participei de reuniões, fiz alguns experimentos lá, e preparando a chegada então das estudantes, então a Laura e a Giovanna, que estão lá agora. Chegaram faz um mês que elas estão lá e agora vão ficar até dezembro, né? Dando continuidade a esse trabalho. E onde eu fui então visitar, porque nós temos uma egressa do nosso programa, né, a Lilian Correia, que está em Harvard, na Harvard Medical School, no hospital então de saúde da mulher, vamos chamar assim, do Hospital de Saúde da Mulher, de Harvard, num laboratório então do professor Peter Lieb, que é um cardiologista extremamente conhecido no mundo, assim, tem mais de 500 publicações, assim, super relevantes, livros, diretrizes de cardiologia, né? E como ela está lá, eu fui visitá-la e tive a satisfação de então ter um momento para dar uma palestra em Harvard, nesse grupo da cardiologia, então os momentos mais tensos talvez da carreira, né? E não é fácil falar em Harvard. E como eu disse, eles não estão para brincadeira, né? Então eles me receberam muito bem, foi muito muito prazeroso o momento, mas muitas perguntas e muita pressão mesmo na hora do debate, assim, foi muito interessante isso, tipo, olha, amigos, o debate científico é forte lá, né? Dei conta bastante disso. E então visitei, então como Boston fica, Harvard fica em Boston, atravessa o rio ali, tu tem Cambridge, e ali tu tem o campus antigo de Harvard e tem o MIT. Acabei visitando então o campus antigo de Harvard, que é maravilhoso, é lindo, é um cenário de um filme de Harry Potter, é uma coisa incrível o quanto é bonito, né? Preservado, porque é muito antigo, de 1600, né? A universidade, e visitei o MIT, então o extremo, lado a lado do campus antigo da Harvard, alguns metros o extremo tecnológico dos prédios do MIT, ali, o prédio da Google fica ali, então tu tem esse conjunto, né, de preservar o início antigo do conhecimento científico com o supermoderno, né? Com o supermoderno do MIT. E o que eu preciso dizer aqui aos ouvintes é o que mais chamou a atenção lá, primeiro, claro, muita tecnologia em Harvard e Universidade de Pittsburgh, e a demanda que eles têm pelo que a gente tem de melhor, que são os humanos, as pessoas. Então, por uma série de questões, acho que não teremos tempo de abordar aqui, mas por uma série de questões, os Estados Unidos, eu percebi que foi queixa de todos os líderes de pesquisa que eu conversei lá, é a dificuldade de pessoas qualificadas para tocar pesquisa. E é o que a gente mais tem aqui, é pessoa, estudante com dedicação. Aliás, como a gente exporta gente boa, né? Acho que esse é um produto de exportação que o Brasil deveria... Que os americanos deviam taxar a gente e ficar aqui no Brasil. Então, nesse contexto todo, realmente todos os processos que eu fiz de visto e as minhas estudantes também foi antes desse tumulto todo, e não tivemos problemas, elas estão lá, não tem nenhum problema no momento. Mas sim, né, tem muita pressão sobre os estrangeiros lá, sobre o comportamento, estão sendo fiscalizados literalmente, né? E o visto de estudante hoje está muito difícil, os processos estão todos mais difíceis. A gente fez tudo isso antes, né? Porque nós estamos indo agora, mas o projeto foi feito em 2023, 22 para 23, então tem
uma trajetória muito grande antes, né, do embarque, vamos chamar assim. Então, se nós começássemos agora, não iríamos, não teríamos como, né? Então, e o que fica de recado é assim, que eu gostaria de dar para os estudantes da universidade, da Unijuí. A Unijuí tem um setor de escritório de relações internacionais que é bastante atuante com muitas universidades, busca oportunidades de bolsa, de financiamento para a experiência no exterior, e os Estados Unidos é um lugar que precisa. As pessoas lá precisam de pesquisadores que vêm de fora, os pesquisadores precisam. Eu digo assim, se eu fosse fazer uma conta rápida, os laboratórios lá, de fato, têm 20%, 30% de americanos. O restante é estrangeiro, né, que concorrem e vêm com competência por uma série de razões. Os americanos endividados que não chegam na pós-graduação para ser pesquisador, ou têm outros empregos e uma boa renda, não precisam se dedicar para a pesquisa, que é mais difícil, é mais penoso. Então, tem uma série de condições que fazem com que as universidades precisam de pesquisadores estrangeiros. Então, é uma oportunidade para brasileiros, realmente, né? Me pareceu isso, hoje, com todas essas dificuldades, e é o que nós temos de melhor. Os brasileiros trabalham muito e trabalham muito bem, né, muito dedicados, né, quando vão para o exterior. E hoje a Unijuí tem portas abertas para muitas instituições, né, para diferentes áreas. É claro, eu estou num viés da saúde e atuo mais recentemente na modelagem matemática computacional, com algumas coisas de inteligência artificial aplicada à saúde, né, e a gente está vendo assim, o quanto tem de oportunidade. Tem mais oportunidade do que gente interessada em ir. Tem bolsas que sobram, tem oportunidades que não são contempladas porque os estudantes não têm buscado isso. E tem muita oportunidade. Me conta um pouquinho, você me disse das bolsistas que ficaram lá. Me conta como é que foi o acesso dessas meninas, a história para essas meninas estarem hoje lá em Harvard fazendo pesquisa. Então, a Giovana é bióloga. A Giovana fez o mestrado comigo ali sob minha orientação na Atenção Integral à Saúde aqui da Unijuí, e fez o doutorado em modelagem matemática computacional também sob minha orientação. E hoje é minha supervisionada, se chama assim, não é mais orientada, né, de pós-doutorado. Então, ela então vai executar uma parte do projeto lá. E a Laura é biomédica e que fez o mestrado também aqui conosco na Atenção Integral à Saúde, e agora é doutoranda do mesmo programa, do Atenção Integral à Saúde, e elas estão lá essa bolsa financiada pelo CNPq. Então a gente concorre, a gente conseguiu a bolsa e a gente indicou essas estudantes. É feito, é claro, um convênio, um contrato junto com a Universidade de Pittsburgh, que estão recebendo lá. Então, elas têm um gabinete próprio, elas têm acesso ao laboratório, fantástico. Elas estão assistindo aulas, né, de anatomia e fisiologia dos meus colegas lá, o Jake e a Júlia, são os professores, Lídia, são os professores que dão aula lá e que estão recebendo bem elas. Elas moram num apartamento alugado, né, com os recursos também do projeto. Então, vê que é um suporte grande para as alunas estarem lá. Elas têm bolsa para viver no exterior, né, bolsa em dólar. Elas têm um auxílio moradia. Elas têm, então, todo o ambiente da universidade lá. E mantemos contato quase que diariamente. Agora as tecnologias nos facilitam, né? Então você faz uma chamada de vídeo, você faz uma reunião rápida, você pergunta como está nesse cenário. Então isso hoje facilita muito, né, os contatos tanto acadêmicos quanto com familiares, né? Bastante importante para elas. E é muito importante para o nosso ouvinte compreender o alcance da Unijuí, o alcance dos programas de mestrado e doutorado da Unijuí, que são extremamente já firmados e consolidados e estão chegando a Harvard, chegando às maiores universidades do mundo, com programas de ensino sério, né, competente, focado. Vocês têm toda uma rede para que possa funcionar essa capilaridade universitária. E para você que está pensando em fazer universidade, que está aí se graduando para
para ir para uma universidade, pensando numa graduação, numa carreira, lembrar que você não precisa ir para outro lugar. É fantástico, me dá muito orgulho toda vez que eu mergulho um pouco dentro da universidade aqui na Unijuí, o quanto a Unijuí é gigantesca como formadora de cientistas e como produtora de conteúdo científico de qualidade, né, produzindo estudos sempre relevantes, sempre com publicações relevantes, de relevância nacional, com publicações importantes, capítulos de livro, e essa conectividade toda, e a possibilidade de alcance. Eu falo, olha, conheço uma das meninas que teve no mestrado com a Joyce, né? Ela foi colega da Joyce de mestrado, e está em Harvard, né? Sentada num gabinete dentro de uma das maiores universidades do mundo, e isso é transformador, professor. Exato. Sabe? Eu acho esse alcance da graduação da Unijuí, transformar uma pessoa em pós-graduado e jogar para o mundo todo e voltar para o Brasil, né, trazendo tecnologia para a gente. É claro, né? A gente está num debate aqui do avanço da ciência, tecnologia, tudo isso, uma conversa sobre, né? Mas do ponto de vista pessoal é muito gratificante. Basta a gente observar assim, você pega um estudante que está no interior do estado do Rio Grande do Sul, com uma cultura familiar, então talvez primeiro a ter nível superior, né, educação em nível superior na família, que veio de uma cidade do interior do estado, do interior ainda menor, não estou falando de uma cidade do Pote de Juí, mas que eu até brincava assim, a gente recebe estudantes que estão vendo prédios grandes pela primeira vez quando vem a Ijuí. E esse estudante se conecta com o ambiente científico internacional, se forma um bom profissional na sua área, em primeiro lugar, e um bom cientista, um bom pesquisador, e alcança até Harvard. Isso é um salto muito grande. Eu digo assim, e isso as pessoas estão vendo, né? Eu circulo bastante, né? USP, Unicamp, Federal Fluminense, URGS, óbvio, né? As casas que eu tive, né? E as pessoas reconhecem muito isso. Dizem, não, Thiago, o que a gente está vendo é assim, você está conseguindo, né? Você, a equipe da universidade, a Unijuí, tem um papel muito grande, porque uma coisa está na capital científica do país, que é São Paulo, USP, está na USP e fazer essa publicação, mandar um aluno para o exterior. Não, outra coisa é você estar no interior do estado e você está conseguindo esse mesmo resultado, né? Chegando nos mesmos lugares. E, inclusive, nesse caminho aí, deixa eu comentar, né? Está acontecendo agora. Nós estamos com uma disciplina acontecendo na Unijuí para os mestrados e doutorados para todos os cursos com o professor de Cambridge. O professor de Cambridge, o professor Carlos Molina, que é o professor Rafael Frantz, da Ciência da Computação, do Programa de Modelagem Matemática Computacional, que também, no mesmo edital que eu concorri, ele também concorreu. E nós dois fomos contemplados. Enquanto eu estou mandando meus estudantes para fora, ele está também mandando estudantes para fora e trazendo o professor de Cambridge. E eu estou trazendo a Júlia, vem de Pittsburgh para cá ano que vem. Então, a gente está exportando os alunos e importando professores que vêm orientar nossos alunos, vêm ministrar disciplinas, e está acontecendo essa sobre, vamos dizer, o uso da computação, ciências da computação, para todas as áreas do conhecimento, o que é um tema extremamente atual, só se fala em inteligência artificial. Então, está uma disciplina repleta de estudantes de todas as áreas do conhecimento assistindo a disciplina do professor Molina de Cambridge, está indo para a 5ª aula, semana que vem. Então, vê que essa troca está acontecendo. Então, se tempos atrás você precisava abandonar sua região para ter conexão com uma formação atual, qualificada, de conectada com o mundo, hoje isso, devo dizer que não é mais, né? Então, hoje tem muitas formas de se conectar. Eu coordeno uma disciplina
na pós-graduação, eu e a professora Mirna coordenamos. Um abraço para a professora Mirna, querida Mirna. Que, na verdade, é um conjunto de seminários de pesquisadores do Brasil e do mundo. Semana passada nessa disciplina, foi um pesquisador do Irã, que trabalhou sobre como o exercício físico ajuda a controlar o apetite. Então, cada evento dessa disciplina é um pesquisador de algum lugar do mundo. Então, você ouve, você tem... é diferente ler o trabalho do pesquisador e ouvi-lo, né? Conhecer as ideias e o que ele ainda vai fazer. Então, quando você chama para a universidade um pesquisador de fora que conta a sua pesquisa e as suas perspectivas, a gente está tendo conexão com o que vai sair daqui a 2, 3 anos. Exatamente. De resultado científico lá. Então, é uma transformação muito grande. E viver nesse ambiente é completamente diferente do que ir para um ambiente que não é uma universidade. Então, essa é a diferença de uma universidade para faculdades. A gente precisa dizer isso. Universidades têm esse ambiente. E dentro de uma universidade que se conecta com o mundo, é diferente se o aluno busca isso do que se o aluno só faz a sua disciplina da graduação e vai para casa, né? Então, tem diferentes níveis. Estar fora da universidade, estar na universidade e buscar a pesquisa. Eu diria que são escadinhas aqui de conexões e que, principalmente, abre a mente e qualifica, flexibiliza o aluno. Um aluno que participa da pesquisa, ele aprende a solucionar problemas, ele aprende a enfrentar desafios, ele aprende a se portar em público, ele aprende a enfrentar uma banca, ter que discutir adequadamente, ter que enfrentar processos que, quando ele se forma, ele está na frente. Então, uma formação que acontece com a pesquisa é uma formação profissional diferenciada. Isso eu não tenho dúvida. Não, e é um fator modificador. Em qualquer altura da sua carreira acadêmica e profissional, você pisar na universidade, desenvolver algo na universidade, é um fator modificador, né? Eu lembro da doutora Joyce, que é minha esposa, já esteve aqui várias vezes, faz parte da nossa equipe. Ela, já consolidada como profissional, já na sua terceira titulação médica, ela participou do programa de mestrado da Unijuí, e o programa de mestrado foi um modificador na carreira dela, porque a visão de mundo dela se transformou completamente. E cada vez que nós temos contato com a universidade, e modificava a mim também, que foi na época da pandemia e as aulas eram online, e era sempre ela na aula e eu sentado na frente fazendo algum trabalho, tomando um cafezinho e aproveitando aquela aula junto. E como eu fiquei impressionado com a capacidade técnica, com o preparo profissional e acadêmico da equipe toda de professores, de orientadores. E para a gente foi importante que nós tivemos, através disso, contato com vocês. E hoje o professor Tiago, o professor Matias, a professora Mirna, compõem um grupo dentro lá do Instituto de Oncologia, da Oncosite, onde nós fazemos pesquisas universitárias, pesquisas básicas também, e que nos ajuda muito a repensar a nossa condução como pesquisador profissional. Então, sempre a universidade é extremamente salutar numa vida profissional, independente de que altura que você esteja nessa vida, né? O ambiente é extremamente rico. Então, eu estou assistindo a disciplina do professor Molina. Eu sou professor da disciplina junto, né? Mas senta no banco de... Estou com o meu caderno anotando, porque é isso. E quando a gente começa a mergulhar na pesquisa, na ciência, a gente percebe assim, bom, jamais vai dar para saber tudo, né? Se alguém talvez sabia tudo, talvez foi na época antiga, quando o nível de conhecimento sobre as coisas era menor, né? A gente tinha aquelas mentes brilhantes, Da Vinci, Galeno, enfim, que eram multidisciplinares e sabiam absolutamente de tudo, da física, astronomia, biologia, matemática,
línguas. Né? Hoje é impossível a gente dominar a nossa área. Né? Então é impossível. Então, nos coloca também num lugar de perceber assim, olha, eu não sei tudo sobre o meu assunto, que dirá dos outros assuntos, né? Então a gente está sempre aprendendo e isso é bacana, que desacomoda a pessoa e está sempre percebendo que dá para aprender nas diferentes áreas. E para os estudantes tem um impacto importante participar da pesquisa, eu diria, eu acho que no contexto atual, que é lidar com sucessos e insucessos. A pesquisa, ela vai te trazer sucessos e insucessos no percurso. E isso, enquanto formação da pessoa, é bastante importante. Hoje, tu recebe um adolescente que passou um período de pandemia na sua formação, né, que é a formação bastante difícil socialmente, né, porque ficou 1 ano, 2 trancado em casa, e entra na universidade tendo que enfrentar os desafios do ensino superior. E a pesquisa é um caminho também duro, claro, mas que vai te ensinando passo a passo a lidar com sucessos e insucessos, coisa que ele ficou 2 anos, né, tendo prejuízo. Então, eu diria assim, o esporte é algo que ensina a lidar com sucessos e insucessos. O quanto é importante na escola ter esporte, as crianças e adolescentes praticarem. E lembra que nós ficamos 2 anos sem isso. Então, nós temos uma margem para enfrentar aí na sociedade, e a pesquisa é um excelente caminho para começar a manejar isso. As pessoas se formam melhor nesse caminho todo. Muito bem, que ótima conversa, viu, Thiago? Obrigado. Muito obrigado aí por estar trazendo todas essas informações. Para você que está nos acompanhando agora, então, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa de todas as manhãs de sábado aqui da Mundial FM, que está disponível no canal do YouTube aqui da Mundial FM, no Spotify, a partir de segunda, já está ao vivo, né, no nosso canal do YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Você pode também assistir recortes desse programa nas nossas redes sociais, @ioi.med. É um programa que chega até vocês através da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Conversei então com o professor Thiago Reck, aqui da Universidade da Unijuí, e falamos muito sobre pesquisa. Para você que quer rever esse programa, que quer assistir outros programas também, pode procurar ele no nosso canal do YouTube, Instituto de Oncologia de Juí, que tem vários programas com temas relevantes como esse. Quero agradecer a sua audiência, e a gente recebeu aqui várias mensagens de ouvintes. Eu quero mandar um abraço para Sâmia, a Sâmia Sparenberger, que foi sua aluna, que é viúva de um grande amigo meu, né, que foi meu paciente também, e que a Sâmia manda aqui. Que honra ouvir o Dr. Aníbal e o Dr. Thiago Reck juntos. Que aula maravilhosa sobre a pesquisa. Obrigado, Thiago. Foi uma aula maravilhosa sobre pesquisa. Anatomia e Fisiologia 1, lá para primeiro semestre, provavelmente, para ser. Tuas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Eu primeiro agradecer o convite aqui, então, participar. É sempre satisfação tentar motivar, né, e dizer que tem suas dificuldades, mas dá para fazer pesquisa, né? É engrandecedora. E queria agradecer, né, então, toda essa oportunidade de agradecer os alunos e os pesquisadores do grupo de pesquisa em fisiologia da Unijuí, né, que fazem parte. Se eu estou aqui, eu estou representando essa turma, não estou representando só o Thiago, estou representando esse grupo e, claro, numa extensão aí o programa da saúde, o programa da modelagem matemática e o próprio Unijuí. Mas agradecer essa comunidade que acredita na ciência, na pesquisa, que valoriza e que vai lá, final de semana, feriado, vira madrugada, às vezes, fazendo experimento em laboratório, buscando seus resultados, enfrentando os desafios para a gente poder comunicar depois para todos. Então, muito obrigado a todos participando da pesquisa e, claro, aqui o convite. Obrigado. E eu convido você que nos ouve, que quer uma formação acadêmica, que quer fazer um curso superior,
vá para a pesquisa. Nós precisamos de cientistas no mundo. E para você que já é graduado, vai lá no programa de mestrado e doutorado, de pós-graduação da Unijuí, você não vai se arrepender, porque precisamos lá de bolsistas, precisamos de gente séria querendo desenvolver trabalhos, né? E que cientistas são muito bem-vindos no nosso mundo sempre. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Radmais Radiologia, radiologia feita com qualidade, equipamentos de última geração e profissionais extremamente qualificados. Quero também agradecer a Johnson & Johnson do Brasil, que nos apoia cientificamente lá no nosso canal do YouTube. Agradecer a sua audiência, a você que nos ouve, a você que repassa, que redistribui esse programa que traz tanta informação com qualidade em saúde. Agradecer a direção aqui da Mundial FM, que abre esse espaço nobre para que você tenha informações em saúde. Sábado que vem voltamos. Continue na Mundial FM, que vem muita coisa boa por aí. E tenham um ótimo final de semana.